Uma canção de ninar. Uma melodia que para muitos marcou a infância. Mas toda a canção tem suas notas mais escuras, escondidas bem debaixo da superfície. O que a gente vai fazer aqui é puxar o fio dessa canção. Nessa análise, vamos desvendar uma das fábulas mais conhecidas do mundo para revelar a história macabra que ela realmente contava. Primeiro, vamos só revisitar o conto que todo mundo conhece. Aquela versão mais simples, sabe? Com uma moral bem clara, bem direta, sobre o valor do esforço e da dedicação. A narrativa que contaram pra gente é bem arrumadinha, quase cirúrgica. Dois porquinhos, apressados, preguiçosos, pegam um atalho e quase se dão mal. O terceiro, que é o herói trabalhador, constrói uma fortaleza e salva todo mundo. O bem vence o mal, o esforço vence a preguiça. Uma lição simples, fácil de engolir. E é assim que acaba. O vilão é humilhado, mas não aniquilado. Ele aprende a lição e foge, deixando os heróis em paz. É uma conclusão bem segura, né? Feita para não assustar ninguém. E se essa versão for só uma sombra, uma versão pálida da história original? Um conto de fadas que foi limpo, sanitizado, para proteger ouvidos mais sensíveis da sua natureza brutal. Pois é, a versão que chegou até nós, aquela que ficou famosa no século XIX, é só a ponta do iceberg. As raízes dessa história são muito mais antigas, fincadas numa época em que contos de fadas não eram feitos para adormecer crianças, mas sim para despertar os adultos. Eram avisos bem diretos sobre os perigos reais que espreitavam lá fora. Olha só, antes dos porcos eram duendes, e antes do lobo, uma raposa. O drama é antigo. E mesmo quando a história finalmente foi impressa, a crueldade ainda estava toda lá, pulsando nas páginas. Uma violência que com o tempo foi sendo lixada, polida, diluída. O que sobrou pra gente é só o eco distante de um grito. O resultado final de uma longa censura. Na história original, a consequência da preguiça não era um simples susto ou perder a casa. A consequência era final, era absoluta. A lição era ensinada com sangue. Então agora, vamos mergulhar na escuridão da floresta. Vamos testemunhar o que realmente aconteceu com os dois primeiros irmãos, aqueles que escolheram um caminho mais curto direto para a própria cova. O primeiro irmão, ansioso para acabar logo o trabalho e poder brincar, constrói sua casa num piscar de olhos. Mal sabia ele que o som da sua construção apressada já tinha atraído um predador faminto. Quando o lobo chegou, não teve negociação. Com um sopro, a casa de palha voou pelos ares. Não deu tempo de correr, não teve chance de escapar. O porquinho foi pego e devorado. Ali mesmo. Simples assim. O segundo irmão, já sabendo o que aconteceu com o mais velho, tenta ser um pouco mais cuidadoso. Constrói sua casa com madeira. Mas, teimoso e autoconfiante demais, ele ergue a casa perigosamente perto da floresta, o território do lobo. Um erro fatal. E a história se repete, com eficiência brutal. O lobo sopra, a madeira estala, a casa desmorona. E de novo, sem chance de fuga. O segundo irmão tem o mesmíssimo destino do primeiro. Ele também é devorado. O terceiro porquinho, ele não era só trabalhador. Ele era diferente. Ciente do fim trágico dos seus irmãos, ele não estava só construindo uma casa para se proteger. Ele estava construindo uma fortaleza para executar uma vingança. Isso aqui não era mais uma fábula sobre trabalho duro. Tinha se tornado um jogo de inteligência, um duelo mortal entre a força bruta do predador e a mente calculista da presa. E o porco estava sempre um passo à frente. Frustrado, o lobo mudou de tática. Tentou usar a lábia, tentou atrair o porco para fora com promessas. Um campo de nabos, um pomar de maçãs, uma feira na cidade. Cada convite era uma armadilha, mas o porco era mais esperto. Acordava de madrugada, pegava o que queria e voltava para a segurança da sua fortaleza, deixando para trás só o eco da sua risada, e o lobo cada vez mais faminto, cada vez mais furioso. Exausto, faminto e humilhado, o lobo decide arriscar tudo num último ataque. Um ataque desesperado. Uma decisão que o levaria direto para a armadilha final, selando o destino dele de uma forma que ninguém esperava. O porquinho sabia que a chaminé era a única fraqueza da casa dele, e ele a transformou numa arma. Enquanto o lobo subia no telhado, o porco não estava lá embaixo se escondendo com medo. Não, ele estava calmamente preparando o caldeirão. Ele não estava se defendendo, ele estava caçando. E é aqui que a história dá a sua virada mais sombria.
o lobo cai na água fervente. Na versão infantil, ele foge queimado, mas na história original, a queda não é o fim, é apenas o preparo. O porco, calmamente, coloca a tampa no caldeirão, ele cozinha o lobo e então, num ato final de vingança, uma vingança fria e calculada, ele serve a carne do assassino de seus irmãos como jantar. O ciclo de predação se inverte de um jeito terrível. A história original não nos deixa com uma moral simples sobre trabalho. Ela nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta bem perturbadora. Quando a vítima se vinga com a mesma brutalidade do agressor, a linha entre o bem e o mal simplesmente desaparece. E a gente fica se perguntando: quem é que deveríamos temer de verdade?